A menina que aparece nessas imagens é Sandra Cantu, de 8 anos. Ela estava voltando da escola e as câmeras de segurança mostram ela brincando enquanto atravessa a rua. Mas algo chama sua atenção e, em vez de entrar em casa, ela decide continuar andando pela rua, até sair do alcance das câmeras. Mas o que teria chamado a atenção da menina naquele momento? Esse caso teve um desfecho surpreendente. Sandra Cantu morava com a mãe, o avô e os irmãos mais velhos na cidade de Tracy, na Califórnia. Ela era descrita como uma menina alegre e comunicativa, sempre sorrindo, uma criança conhecida por sua simpatia. O local onde viviam tinha uma vizinhança tranquila e aparentemente segura, o que fez com que sua mãe, Maria Chaves, confiasse em deixar a filha ir sozinha para a escola. Porém, no dia 27 de março de 2009, a menina não voltou para casa no horário habitual. A mãe, preocupada, entrou em contato com as amigas de Sandra, perguntando onde ela poderia estar depois da aula, mas ninguém havia visto Sandra depois da escola. Quando a noite se aproxima, a mãe decide sair pelo bairro procurando pela menina. Sem conseguir encontrá-la, ela liga para a polícia, relatando o desaparecimento. Ao chegar na residência, a polícia notou que próximo à entrada da casa havia uma câmera de segurança instalada pelo avô da menina para inibir pichações nas paredes. As imagens foram verificadas e é possível ver Sandra chegando em direção à sua casa às 4 horas da tarde. Mas algo chama sua atenção e ela segue andando pela rua. Parecia que alguém havia chamado a menina. A investigação inicial focou no pai de Sandra, que era divorciado e estava envolvido em uma batalha judicial pelo pagamento da pensão alimentícia da menina. No entanto, como ele não estava na cidade no dia do ocorrido, sua participação foi descartada. Na manhã seguinte, buscas intensas foram realizadas em busca da menina desaparecida, com muitos voluntários se oferecendo para ajudar. As investigações prosseguiram com 65 agentes do FBI e mais 26 agentes da polícia local. Inicialmente, os investigados seriam homens com idades entre 25 e 40 anos, o perfil da maioria dos criminosos americanos. O primeiro homem considerado suspeito foi um idoso, que 2 anos antes havia se aproximado de Sandra na piscina do clube da cidade, arrumando seus cabelos e, em seguida, teria beijado a menina nos lábios. O homem, apesar de não ter antecedentes criminais, admitiu ter atração e fantasias com. Ao mesmo tempo, outro investigado era um vendedor de sorvetes. Ele nunca havia estado na região e apareceu por lá justamente naquele dia. A polícia investigava esses 2 homens até que surgiu outro suspeito, um homem conhecido por chamar crianças para brincar em sua casa, e que coincidentemente era amigo do idoso que havia beijado Sandra. Tudo parecia muito suspeito e a polícia acreditava que estava perto de solucionar o caso. Nesse meio tempo, a polícia encontrou mais 2 suspeitos, um homem e seu enteado, que moravam juntos em um trailer. Durante a investigação, a polícia encontrou bichos de pelúcia modificados para servirem como brinquedos, além de fotos da menina Sandra nos celulares dos 2. Mas como eles não tinham antecedentes criminais e o que foi encontrado não provava nada, não chegaram a ser presos. Todos esses suspeitos foram submetidos ao teste de polígrafo para verificar se estava escondendo algo. Apesar de todos se conhecerem e terem comportamentos suspeitos em comum, todos passaram no teste quando perguntados sobre o envolvimento no crime. A polícia concluiu que eles não eram os responsáveis pelo desaparecimento de Sandra Cantu. Mas a investigação mostrou uma realidade assustadora. A cidade, antes considerada tranquila e segura, ao ponto dos pais deixarem as crianças irem sozinhas para a escola, agora se mostrava cheia de suspeitos. A polícia continuava em busca da menina e, durante a noite, os vizinhos realizavam vigílias com velas perto da casa da família. A movimentação era acompanhada de perto por policiais. Em uma dessas noites, uma mulher chegou chorando e gritando que havia encontrado algo que poderia explicar o crime. Ela entregou um bilhete aos policiais em que dizia que a menina estava em uma mala, em um lago nos arredores da cidade. No bilhete havia erros de ortografia propositais para tentar disfarçar a escrita de quem o redigiu.
A região indicada no bilhete tinha muitos lagos, alguns com detritos de esgoto, o que dificultou as buscas, mas no final nada foi encontrado. A mulher que havia encontrado o bilhete era uma professora de catequese chamada Melissa. Ela era filha do pastor da igreja e mãe de uma das melhores amiguinhas de Sandra. A polícia decidiu investigá-la e constatou que ela estava na igreja no dia do desaparecimento. Mesmo assim, a polícia fez uma busca em seu carro e encontrou outro bilhete com algo riscado à caneta. Ao comparar a letra e a maneira de escrever, notaram que havia algumas palavras soltas, exatamente como no bilhete supostamente encontrado por ela na noite anterior. Passado alguns dias, um morador da região localizou uma mala boiando em um dos lagos. Os policiais levaram para a perícia e dentro da mala estava Sandra Quento, morta em posição fetal. Exames de sangue mostraram que a menina havia sido dopada antes de morrer asfixiada. Havia ainda marcas de abuso sexual, mas diferente das marcas normalmente causadas por homens nesses casos. Como os suspeitos anteriores haviam sido testados e descartados, a única suspeita agora era a professora Melissa Huckabee. A polícia já estava investigando Melissa e juntando as peças. Ela havia dito à mãe de Sandra anteriormente que uma mala havia sido roubada de sua casa. A mala onde o corpo de Sandra foi encontrado estava com os zíperes amarrados com uma pequena corda. A polícia constatou que era o mesmo tipo de corda que faltava na persiana de uma janela da igreja onde Melissa dava aulas de catequese. A polícia foi buscá-la para ser submetida ao teste de polígrafo, mas foi informada de que Melissa estava no hospital por tentativa de. Enquanto ela não podia ser presa, a polícia investigou sua vida, descobrindo que ela sofria de transtorno bipolar e depressão. Ela tomava medicação, inclusive a mesma substância que havia sido usada para dopar a menina antes da morte. Melissa também tinha antecedentes por um pequeno roubo a uma loja, e sua casa anterior havia sido completamente destruída em um incêndio criminoso, que nunca foi esclarecido. Houve ainda o depoimento de uma pessoa que disse ter visto Melissa no dia do desaparecimento com o seu carro estacionado próximo à margem do lago onde o corpo foi encontrado. E na cozinha da igreja, onde Melissa dava aulas de catequese, a polícia encontrou um rolo de macarrão com marcas do DNA de Sandra. Ele havia sido usado para abusar sexualmente da menina. Quando Melissa saiu do hospital, ela não sabia que estava sendo investigada. Com o telefone grampeado, ela ligou para a mãe de Sandra, convidando a outra filha para ir até a sua casa. A polícia interveio e levou Melissa para a delegacia. Após 5 horas de interrogatório, ela confessou a morte da menina, mas alegou que foi um acidente. No entanto, já haviam provas suficientes e ela foi presa por assassinato. No julgamento, Melissa foi sentenciada à pena de morte, mas sua defesa conseguiu um acordo com a justiça e ela se declarou culpada por sequestro e assassinato em primeiro grau, para evitar a pena de morte, conseguindo assim reverter sua sentença para a prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Melissa cumpre sua pena desde 2010. A pessoa mais improvável da vizinhança era culpada por esse crime bárbaro.